Olá, pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um vídeo da série Quem é Quem? Nessa série de vídeos a gente fala com pessoas importantes do Departamento de Psiquiatria da Unifesp para saber um pouco da trajetória profissional dessas pessoas. E hoje eu tenho a honra de contar com a participação da doutora Rosane Loventhal. Rosane, deixa eu colocar você aqui na tela. Olá, olá, muito obrigado por participar, viu? Boa noite. Então, a Rosane, fez mestrado e doutorado na Mackenzie, pós-doutorado na Unifesp, e hoje ela é professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, e ela é coordenadora da unidade especializada em autismo, o projeto Autismo, que funciona ali no complexo do CAISM da Vila Mariana. Então, é uma pessoa que foi a primeira coordenadora, né, e coordenou esse projeto até agora. É um projeto de excelência, assim, uma referência no tratamento de transtornos do espectro autista. E em função desse trabalho, assim que a Unifesp e a SPDM assumiram a gestão desse convênio, a Rosane passou a fazer parte do nosso departamento, né? Além de já ter feito o pós-doutorado, né, Rosane? Isso. Muito bom. Então, assim, a ideia dessa conversa, Rosane, não sei se você já conhece os nossos vídeos, é mostrar especialmente para os nossos jovens talentos, as pessoas que estão chegando do departamento, os residentes, os alunos de graduação, quem está chegando para a pesquisa, dar exemplo de carreiras de sucesso, assim, dessas trajetórias, e talvez um pouco inspirar eles a seguir o mesmo caminho, né? Me conta um pouco, como é que tudo começou para você, essa carreira na saúde mental, Rosane? Me conta. Olha, eu comecei com uma questão muito pessoal, né? Eu tenho um filho com deficiência, um filho com síndrome de Down, e eu fiquei muitos anos, mais assim, por quase que uns 14, 15 anos, trabalhando no terceiro setor, né, na área de deficiência. Então, a gente formei ONG aqui em São Paulo, depois eu fui trabalhar com uma ONG no Rio de Janeiro, depois eu fui presidente da Federação das Associações de Síndrome de Down. Uhum. Acho que esse foi um marco muito interessante, porque a Federação de Síndrome de Down, ela congrega todas as associações do Brasil de Síndrome de Down, e ela tem lugares e cadeiras muito importantes em setores estratégicos da política, né? E nessa época, um pouquinho antes de eu ser presidente da federação, eu tive a oportunidade de ser conselheira do Conselho Nacional de Saúde, né? Uau! E quando eu fui conselheira do Conselho Nacional de Saúde, na época eu não sabia muito o que eu estava fazendo lá. Hoje eu tenho certeza do que eu fui fazer lá, né? E o que isso desencadeou em toda a minha vida. Então, assim, eu fui conselheira, depois eu fui presidente da federação, e a gente, como presidente, tem muito contato. E eu sempre estava já ligada à questão da saúde pública. E quando eu resolvi voltar para a academia, né, voltar para a universidade, foi por conta de que o terceiro setor não tinha números naquela época, né? Isso fazem quase 20 anos. O terceiro setor, ele principalmente na área de deficiência, ele não tinha muito número. E aí eu falei, não, eu vou voltar para a academia, eu quero voltar para a academia para, né, a gente ter uma fundamentação de mais estatística e teoria para poder trabalhar. E aí eu fui e nunca mais saí, né? Então, e aí foi quando eu fui fazer o mestrado, e aí eu fiz o mestrado, em seguida eu emendei o doutorado, e aí eu emendei o pós-doutorado. E foi no pós-doutorado que você se aproximou da escola, do departamento? Então, não, foi no pós-doutorado, sim. O meu pós-doutorado foi assim, o meu doutorado já teve uma aproximação com a escola, porque foi um dos projetos do INPD, da primeira leva do INPD. Né? Então, teve um projeto de capacitação de saúde mental para a infância na atenção primária, e que foi o meu projeto de doutorado e de pós-doutorado. Então, eu já tinha uma aproximação grande com a escola, porque era um projeto, né, Unifesp,
Federal do Rio Grande do Sul e USP, e o Mackenzie entrando junto, né? E aí, quando eu fui fazer o pós-doutorado, aí eu fiz na escola mesmo, né? Porque a gente fez uma continuação do doutorado. Foi aí que eu me aproximei da escola. E quem foi seu orientador de Foi pós-doutorado? Isabel Bordim. Ah, fantástico. Isabel. Então, e a Fantástico, fantástico. Cristiane Silvestre, né? Que ela Ah, era duplinha. que Então, legal. E foi com esses dados do INPD, né? É. foram esses dados do INPD, o doutorado e o pós-doutorado, exato. E nessa época, a aproximação teve... Porque eu lembro que o professor Marcos Mercadante estava muito ligado ao INPD nessa época. Tava, assim, o Marcos foi meu orientador no mestrado, né? Ah, tá. Então, eu começo toda a história do autismo mesmo por conta do Marcos no meu mestrado. A gente fez um estudo epidemiológico de autismo na síndrome de Down, na cidade de Curitiba. E aí, o Marcos estava saindo do Mackenzie quando eu estava finalizando o meu mestrado e indo para a escola. E aí, logo depois, a gente continuou em contato, eu continuei indo, inclusive, ia em algumas reuniões da Unifesp, né, quando o Marcos ainda estava, e aí foi quando eu resolvi fazer o doutorado, e aí, assim, foi um acerto mesmo com o Marcos, de que eu faria no Mackenzie, com este projeto, foi né, a Cristiane seria, na época, a Cristiane foi minha orientadora, a Cristiane Silvestre Paula foi minha orientadora no doutorado, e era um acerto de que o Mackenzie estaria participando deste projeto. Né? O Marcos faleceu no meio do meu doutorado, assim, faltava ainda um ano, mas ele acompanhou bastante o processo, e aí a gente finalizou com o pós-doutorado, porque como o projeto era uma capacitação na atenção primária, o doutorado foi em São Paulo e o pós-doutorado foi pelo Brasil, então aí eu corri o Brasil fazendo essa capacitação. Uau! Então... E eu estou pensando nessa sua trajetória, Rosane, assim, e você, assim, de graduação, você é dentista. Eu sou dentista, Me conta essa de história. graduação. Eu sou dentista de graduação, mas eu sempre trabalhei com ortodontia, né? Mas eu tinha feito, durante essa minha trajetória aí de tentar, com a questão das pessoas com deficiência, eu fiz uma especialização em desenvolvimento infantil com um fisiatra que trabalhava com questões neurológicas argentino, que trabalhava na Argentina e na Europa. E ele vinha para o Brasil e ele fazia uma especialização longa de aspectos neurológicos ligado à reabilitação. E eu fiz essa reabilitação. Na época, ele tinha umas pessoas que ele escolhia como maestras, que eram as pessoas que podiam continuar passando, né, o conhecimento, e isso foi que eu me apaixonei pela questão do desenvolvimento infantil. Por isso que, quando eu fui fazer o mestrado, eu queria trabalhar com desenvolvimento infantil. Né? Eu fui fazer o mestrado porque eu tinha acabado essa especialização e eu sabia que era isso. E foi aí que eu conheci o Marcos. E aí o Marcos me captou, aí não teve jeito. Foi aí, eu entrei no autismo por causa do Marcos, né? Porque o primeiro momento a gente ia trabalhar com ratos, fazer uma coisa de pesquisa básica e tal. E aí foi quando a gente começou a discutir, ele estava começando o projeto de autismo, né, no Mackenzie. E aí foi quando eu entrei. Então foi dessa forma aí. E o Marcos sempre falava para mim, ele falava, o que você vai fazer com isso? Eu falava, o que eu preciso fazer com isso? Ele falava, como pesquisadora, você não precisa fazer nada, você pode continuar, porque era uma questão de como que eu, como dentista de formação básica, né, estava dentro da saúde mental. E aí a gente começou a olhar que lá fora o que vale muito são as pós-graduações, né, essas outras formações e tal. E aí eu tive muito apoio do Marcos e depois, quando eu entrei na Santa Casa, do próprio pessoal da Santa Casa, né, quando eu fiz o concurso para o departamento e tal, então foi essa E a é isso, história. assim, né?
existe de fato uma busca pelos melhores cérebros, né? E se você produz e é uma pessoa com visão, isso é muito disputado, né? Então E, foi essa a história. e até eu estou pensando aqui, né? Porque a gente tem duas séries de vídeos que são principais, Rosane, no canal do departamento, que é o Quem é Quem e o Por Onde Anda, né? O Quem é Quem é das pessoas que estão aqui agora no departamento, e Por Onde Anda são as pessoas que já estiveram no Já departamento e estiveram. estão por aí. Você está nessa intersecção, né? Estou nessa intersecção, exatamente, neste momento aí. Nesse momento, porque você está deixando aí a coordenação do autismo para alçar novos voos, né? Eu acho que, como acho que todo projeto, né, acho que neste caso especificamente foi um projeto criado, né, assim, eu tive a oportunidade de poder pensar esse projeto, quando eu entrei nele, nem a casa tinha, né, eu Uhum. participei inclusive da reforma da casa, de pensar o projeto inteiro e tal, e acho que quando a gente percebe que o filho, né, eu sempre brinco e falo, foi um terceiro filho gestado, sim, e parido, né, mas que está criado, então que tem condições agora de continuar, e eu né, vou alçar voo em outros lugares e vou pensar em outras coisas e tentar ver outras possibilidades aí. Eu estou vendo, assim, e talvez um ponto importante dessa conversa seja você contar mais detalhadamente a história da constituição do Do projeto Autismo, CAISE, né? né? Como é que Do foi, projeto Autismo. como é que você chegou nesse projeto e me conta os objetivos, como é que se consolidou essa história? Porque hoje é uma Tá, referência, né? sim, sim. O projeto, em 2012 para 2013, em janeiro de 2012, a gente teve a legislação que coloca as pessoas com autismo no status de pessoas com deficiência, né? Foi uma legislação nacional, a Lei Berenice Piana e tal. A partir daí, aqui no estado de São Eu acho que Paulo, você a pode Secretaria... detalhar um pouco mais essa mudança de legislação, porque a Tá. gente está falando com pessoas que Não, talvez não lógico. sejam tão ligadas à área. As pessoas as pessoas com deficiência, né, elas tiveram, acho que nos últimos anos, uma mudança muito grande e muitos direitos adquiridos né, por legislação. Então, sempre tiveram, mas em 2006, 2008, acho que é 2006, o Brasil ratifica a Convenção da ONU, que é a Convenção das Pessoas com Deficiência, né? Então, ele é signatário e ele ratifica essa convenção, só que essa convenção tem uma coisa muito interessante, porque ela está no mesmo nível constitucional que a Constituição brasileira. Então, é a única convenção, né, que tem ela está no mesmo nível da Convenção Brasileira. Nem a Convenção dos Direitos Humanos, nem o ECA estão nesse mesmo nível, mas a Convenção das Pessoas com Deficiência está, né? E aí né, vários benefícios ao mesmo tempo e várias atribuições são, né, as pessoas são direitos garantidos das pessoas com deficiência. As pessoas com autismo, até então, não estavam colocadas dentro do rol das pessoas com deficiência, né? Uhum. A gente tinha a deficiência intelectual, a gente tinha a deficiência motora, a deficiência sensorial, a deficiência física, a deficiência múltipla, mas as pessoas com autismo não estavam dentro da legislação brasileira, né? E aí, até porque existia uma briga, porque tem aqueles que têm deficiência intelectual e aqueles que não tinham deficiência intelectual, né? Porque a gente tem esse espectro muito grande, e existia essa briga de aonde eles estavam. E aí, em 2012, surge a Lei Berenice Piana, que é a lei que coloca as pessoas com transtorno do espectro autista no rol das pessoas com deficiência, para elas terem todos os direitos adquiridos e garantidos das pessoas com deficiência.
E aí, no estado de São Paulo, tanto a Secretaria Estadual quanto da Pessoa com Deficiência, quanto a Secretaria Estadual de Saúde, elas se uniram para fazer um protocolo de atendimento à saúde das pessoas com transtorno do espectro autista no estado. Né? Na época, quem estava na Secretaria da Saúde era o Dr. Rafael Bernardon, e na Secretaria da Pessoa com Deficiência, a doutora Gabriela Stump. E eles montaram uma comissão de pessoas que trabalharam, de experts e outros profissionais que trabalharam neste protocolo. E eu, na época, eu estava acabando meu pós-doutorado, estava no meio do pós-doutorado, fui chamada e a gente participou desse comitê. Lá, a gente acabou conhecendo muita gente, né? Porque era um comitê bem grande. Foi quando eu conheci o Dr. Quirino Cordeiro, que era, então, diretor do CAISM. E aí nós trabalhamos e tal. Só que assim que acabou o protocolo, que o protocolo foi lançado, a Secretaria Estadual de Saúde ia montar os polos, centros, né, as unidades de referência em autismo, para poder fazer com que o protocolo funcionasse, né, para poder dar conta de que aquele protocolo pudesse ser colocado em prática. E a parceria com a Santa Casa já tinha sido estabelecida para que acontecesse uma unidade de referência. E aí, na época, o Quirino e o Rafael me chamaram para coordenar a unidade. Eu estava acabando o pós-doutorado e aí eu fui. E aí nós começamos a pensar, né, o que poderia ser uma unidade de referência. Então, a gente tem algumas premissas básicas. Primeiro, que a gente segue o protocolo, foi essa uma das premissas, de seguir o protocolo, né, de mostrar que o protocolo funciona e seguir o protocolo. E de fazer com que aquela unidade seja uma unidade realmente referência, que pudesse ajudar os pacientes, mas pudesse ajudar também outras instâncias da rede naquilo que fosse necessário em relação à pessoa com transtorno do espectro autista. E é uma história de muito sucesso, né? Eu acho que sim, é uma unidade que eu acho que a gente pensa, eu acho que a grande questão foi pensar a política pública de qualidade para a realidade brasileira, né? Que acho que esse é a grande questão, né? A gente tem pouca, né? A gente tem uma rede estruturada, e aí, assim, pensar também que a gente já tem uma rede estruturada, e que a ideia não era desmontar a rede que já estava estruturada, e sim a ser apoio para uma rede estruturada já, né? Não só no estado, mas muito na cidade também, e que isso pudesse tivesse um atendimento de qualidade, né, que pudesse, um lugar, né, uma unidade que a premissa para o paciente entrar, ele precisa ter transtorno do espectro autista, mas ele pode ter outras comorbidades. Isso é muito raro a gente ver, né, principalmente em outros lugares. Então, muitos dos pacientes que também chegaram para nós, a gente tem muito paciente que tem não só como comorbidade a deficiência intelectual, mas a gente tem vários pacientes com comorbidades como deficiência visual, deficiência auditiva. A gente chegou a fazer avaliação de um paciente autista surdo cego, né? Então, a gente sempre, a questão era ter né, ou tem vários pacientes com outras questões neurológicas e transtorno do espectro autista, né? Então, sempre foi pensar como que a gente trabalhava com esse público, mantendo qualidade, e para essa realidade, que é uma realidade que a gente tem, que não dá para o paciente ir todo dia no serviço, né? Que existem outras questões que estão associadas familiares e tal, então de como fazer esse bem bolado aí dar certo, né? Eu adorei isso que você falou, Rosane, que assim, uma coisa é você ter os dados assim científicos do que é melhor, o que funciona, outra coisa é você produzir a partir disso uma política pública e implementar a política pública no mundo real, né? Que eu acho que essa é a grande sacada e a grande história de sucesso desse projeto, né?
Eu acho que pensar isso, né? Aquilo que a gente fala é muito bonito, e tudo isso que a gente faz é baseado em ciência, né? É baseado em dados científicos. A gente não tira da cartola, a gente faz baseado em dados científicos, mas para uma realidade brasileira, não dá para a gente trazer uma coisa que é feita nos Estados Unidos para dentro, né, do Brasil e que possa, né, trabalhar. Então, acho que esse que é a grande sacada mesmo. Foi esse, pelo menos, o que nós pensamos o tempo todo, né? E eu acho que o nível de satisfação das famílias atendidas, né, e o reconhecimento de várias instâncias, inclusive do Estado, né, da Secretaria, acho que é um atestado aí da qualidade desse serviço, que tem a sua cara, né? Você participou do desenvolvimento do protocolo estadual e aí foi convidada para construir a unidade junto com o professor Quirino. Então Eu acho que sempre tem a cara do líder, né? Assim, acho que a gente vai impondo. Mas acho que também tem uma coisa interessante, né? O serviço tem uma função muito forte com as famílias e o primordial atendimento né, às pessoas que estão lá e às suas famílias, mas ele tem uma coisa interessante porque ele é um centro de formação, né? Então, assim, todas as pessoas, assim, é um centro de formação de como trabalhar interseccionalidade, né? Multiprofissional, mas de verdade, né? Não é aquela coisa de a gente tem vários profissionais e cada um trabalha separadinho, não, a gente trabalha junto, e isso foi uma construção com a equipe, né? A gente teve o tempo, assim, o modelo que é hoje até não é o modelo que era antes da pandemia, porque a gente está em modelo de pandemia, né? A gente chama do modelo emergencial que a gente tem aí de atendimento, mas todo modelo construído sempre foi construído muito com a equipe, né? Então, no início, a gente atendia individualmente, até porque a gente tinha menos pacientes, tinha mais espaço. Depois, a gente começou a entender que o individual não dava conta e que a gente podia começar a trabalhar em grupos. E fomos, aos poucos, trabalhando com grupos e depois aumentando os grupos e como montar estes grupos, como fazer, né, quais eram os critérios para os grupos e tudo isso. Isso sempre foi muito pensado e foi muito construído com a equipe. Acho que essa é uma grande coisa. E, assim, hoje eu sei que todo mundo, né, todos os profissionais que passaram por lá, né, tiveram uma excelente escola e estão todos muito bem, né? Então, eu acompanho e eu vejo os profissionais e todos estão muito bem. Então, acho que lá também tem essa função de um centro de formação de profissional, né? Por mais que você fique um tempo lá, a gente acredita que quando ele sai de lá, ele sai com uma mensagem, né? Que é a mensagem né, da unidade. Então, qualidade de atendimento, respeito ao paciente e à sua família em primeiro lugar, isso é primordial, né? Olhar para esse tipo de trabalho em equipe, um trabalho multi-interdisciplinar, acho que esses são os fundamentos que regem muito a unidade. Né? Eu fico pensando, Rosane, que talvez a sua trajetória anterior, né, no terceiro setor e do lado das famílias, assim, né, te preparou para conseguir, como a pessoa que coordenava um serviço, ter esse olhar, né? Eu acho que sim, porque quando o Quirino me convidou para fazer isso, eu olhei para ele e falei assim, eu não sei fazer isso, né? Ele falou, você sabe, só que você fazia em outro lugar, né? Eu falei, eu acho que pode ser. E como eu sempre acreditei que o SUS, né, eu sempre acreditei no SUS e sempre achei que o SUS podia ter serviços de qualidade, como tem, né? E foi aí que eu topei a parada, né? Então, acho que assim, uma boa parte eu também tive escola, né? Porque eu tive do lado do Quirino por muito tempo, no CAISM, e fui aprendendo, mas acho que foi uma preparação. Hoje, quando eu te falo que eu sei o que eu fui fazer no Conselho Nacional de Saúde, eu já tenho a resposta. Naquela época, não, né? Mas participar de muito processo, de entender toda uma questão. E eu acho que, assim, no final, eu sou uma apaixonada por saúde pública, né? A minha questão não é saúde, não é, né, eu respeito, entendo que
a gente tem o privado, mas eu sempre fui apaixonada por saúde pública e eu sempre acreditei que a saúde pública, né, que a gente deve dar o melhor para o paciente e é um direito de todo mundo, né? Então, mas acho que é isso, eu acho que essa trajetória do terceiro setor, sim, e como família, né, como alguém que já esteve do lado de lá, também buscando atendimento, também olhando de algumas formas, acho que tem um diferencial, sim, né? Então, eu acho foi um diferencial construído, né? eu acho que você vivenciou isso tudo e se instrumentalizou para conseguir fazer um trabalho fenomenal como esse que você fez no Projeto Autismo sabendo o quanto você vai produzir aí nos seus próximos projetos, né? Vamos E aí, lá. outra coisa que eu achei muito bacana em linha com isso, né, do terceiro setor, é que a minha impressão é que você fez muito advocacy, né? Fiz. Antes desse termo ser famoso, né? Sim, até porque todas as ONGs que eu montei, né? Eu montei uma ONG, que era a ONG Grupo 25, que era aqui em São Paulo, e mesmo a ONG que eu trabalhei por muito tempo, que é a Escola de Gente, que é essa ONG no Rio, que ainda tem, eu ainda trabalho com eles, né? E a própria federação é exatamente isso, era advocacy. A gente não trabalhava com pessoas com deficiência, a gente trabalhava pela causa, né, pela causa da inclusão. Então, eu sempre, isso foi uma coisa, né, eu acredito que qualquer pessoa, independente da condição humana e da sua gravidade, ela deve ser incluída na sociedade, né, e ela tem o seu papel e o seu lugar, e cabe a gente, né, tirar o melhor do que ela possa contribuir com o melhor para o bem comum. Então, acho que é isso, eu sempre fiz muito advocacy, acho que isso é uma coisa que está no... Né, quando ela surge, ela não consegue depois parar, né? É uma coisa que, É. quando a gente acredita, a gente vai embora, né? Uhum. Então, E você acha que a saúde mental precisa de mais advocacy? eu acho que a saúde mental precisa de mais advocacy, eu acho que a saúde mental precisa... eu acho que a gente precisa trabalhar mais interdisciplinarmente, né? Entre os profissionais de saúde, mas entre também os outros setores. Não tem saúde mental sem assistência social, não tem saúde mental sem educação, não tem saúde mental sem o trabalho, não tem saúde mental sem o lazer, né? E eu acho que assim, que uma das coisas que a gente não consegue ainda, pelo menos a gente não consegue, né, ainda falta, acho que uma grande aproximação é com com essas outras instâncias, né? Não dá para a gente, não tem como a gente falar em saúde mental, e eu venho falando isso e colocando, né? Eu não tenho como falar de adultos com deficiência sem pensar num projeto de qualidade de vida quando eles perdem os seus pais, né? De um projeto decente de envelhecimento e de um local para viver, né? E para ter o apoio como moradia, e isso para qualquer classe social, a gente tem que pensar. A gente fala hoje, né? Hoje a gente tem as pessoas, mesmo as pessoas com deficiência intelectual, já com uma medicina muito avançada, então elas não têm mais tanto essa questão de morrer mais cedo, nada disso, né? Tirando o Covid, mas antes disso, né, a gente não tem, e a gente tem que começar a pensar nesses, né? Eu acho que a saúde mental é papel fundamental de pensar nestes outros espaços. Infelizmente, hoje os adultos, e falando especificamente em jovem adulto com transtorno do espectro autista, essas pessoas não têm lugar, né? Quando elas saem das escolas, elas não têm lugar para ir, elas não têm lugar para ficar, elas não têm lugar para frequentar. E se a gente for pensar, elas passam muito mais tempo como vida adulta do que como criança, né? E a gente fica se preocupando com a criança. É óbvio que a gente tem que se preocupar, é óbvio que a gente tem que dar atendimento, mas eu acho que a gente tem que expandir, pensar muito mais, né? E fazer essas parcerias que hoje em dia ainda
não acontecem, né? Elas, de verdade, elas fingem acontecer, mas elas não acontecem como uma coisa regular, como uma coisa normal, né? Digamos assim, que deveria acontecer. Uhum. Né? Não, acho que é essa questão de parceria com outros setores, né? De você pensar que para uma saúde de qualidade você precisa de outras esferas que não são necessariamente, primariamente, profissionais de saúde ou técnicos de saúde, isso é fantástico. Eu estou pensando aqui também no que você conseguiu fazer, né? De pegar um conhecimento com embasamento científico e participar da transformação nisso numa política pública efetiva, porque na saúde mental a gente tem pouco isso, né? E talvez eu estava pensando no advocacy para como conseguir trazer esse formato de tratamento com mais evidência científica para a realidade da saúde pública, né? Porque isso no autismo é muito claro, né? Você sabe, você tem tratamentos com muita evidência e que você pode construir na saúde pública. Agora, como fazer isso, como ampliar isso, né? Esse acesso a tratamentos com evidência científica que efetivamente fazem diferença na vida das pessoas. Eu acho que tem duas coisas, né? Eu estou numa fase muito assim, de que eu acho que, infelizmente, no Brasil, a gente tem andado, a gente consome ciência burramente, Uhum, né? Porque eu acho que a gente tem que consumir ciência criticamente, né? Então, a gente tem que consumir a ciência e adaptar aquilo que a gente está consumindo para essa realidade. E o que uhum, acontece aqui, por exemplo, nessa unidade, não vai ser a mesma coisa se, sei lá, se o Estado de São Paulo quiser abrir uma unidade em São José do Rio Preto, porque é outra realidade, é outro contexto, por mais que seja o mesmo Estado. E mais, né, a gente fala numa coisa de uma diferença maior ainda se a gente for para o Amazonas, uhum, né? Então, eu acho que a gente tem que entender contexto. Eu acho que esse é o uhum, grande negócio, né? uhum, O dado científico está lá, a crítica a gente faz, mas a gente adapta isso aos contextos, né? O que eu sinto um pouco e nesse percurso e nessas minhas andanças, que eu andei bastante, né, nesse período, mesmo nesse período né, desses 7 anos e meio de unidade, eu andei bastante em várias unidades e em vários lugares. O que eu sinto um pouco é que falta uma sistematização para a saúde mental na uhum, rede, né? uhum, Eu acho que isso também faz uma diferença, né? Se você tem uma sistematização, se você tem um objetivo, você tem para que você está fazendo aquilo, a coisa é muito mais clara. Mas a uhum, gente também tem uma formação ruim dos nossos profissionais para isso, né? A uhum, nossa universidade ela não forma para isso, porque a gente não forma para a saúde pública. Esse é o grande problema, né? As nossas universidades né, a gente há pouquíssimo tempo que na faculdade de medicina a gente tem atenção primária como algo que tem que entrar no currículo maior, né? Então, assim, a gente forma o especialista, a gente não forma primeiro o generalista para depois ser o especialista, né? Um bom generalista, que eu digo, eu brinco e falo que eu particularmente acho que todo mundo devia ser médico de família antes de fazer qualquer especialidade, né? Porque você conhece realmente a saúde pública a partir daí. uhum, Mas isso não é um problema só na faculdade de medicina, isso é um problema na faculdade de psicologia, isso é um uhum, problema na faculdade de fonoaudiologia, isso é um problema na faculdade de terapia ocupacional. A terapia ocupacional é a que mais se aproxima um pouco com a saúde pública, mas mesmo assim a gente forma para profissionais que vão atender em consultório e não para uhum, profissionais da saúde pública. Então, quantos profissionais? Por isso que eu falo que o ambulatório foi ele é uma boa escola para isso, porque quando as pessoas entram lá, elas não entram sabendo como lidar e trabalhar interdisciplinarmente em grupo, pensando, né, a gente tem. Eu sempre falo que a gente é como se a gente fosse um campo de futebol.
né? Eu sempre faço essa analogia para todo mundo. Cada jogador são os profissionais, e a gente tem um juiz, e esse juiz é o paciente. É o paciente que dita para onde a gente tem que ir, não é nenhum profissional, né? Os profissionais têm que juntos, né, entender esse paciente e fazer um plano que seja o melhor para ele naquele momento. E o que a gente vê é muito assim, não, todo mundo quer trabalhar tudo porque a gente é formado por uma outra forma. Então, eu acho que isso é um problema de formação também, que a gente também tem que começar a olhar. Muito da saúde pública do que acontece é problema de formação que está lá na base, né? E que nós somos responsáveis, porque nós somos professores dessas gerações, né? Não dá para a gente também eximir as nossas responsabilidades. Então, eu acho que isso, falta tudo isso, né? Falta essas pontas e falta essa mudança, mas eu também não posso deixar de dizer que tem muita coisa boa acontecendo, né? A própria unidade é uma que eu acho que funciona e funciona muito bem, mas tem outros lugares que funcionam muito bem, né? A gente tem visto algumas coisas e funcionam bem também, mas que a gente precisa o tempo todo estar aprimorando e sendo crítico do nosso próprio trabalho. Acho que esse foi uma das coisas, acho que um dos grandes segredos do ambulatório foi que a gente sempre falou para as famílias, isso foi uma conversa muito franca que a gente tinha, que é assim, a gente não tem medo de errar. Porque se a gente errar, a gente vai consertar, né? Não é uma coisa que a gente precisa o tempo todo falar que a gente sabe tudo. Não, não é verdade. A gente pode errar, e se a gente errar, a gente vai consertar. Essa é uma postura admirável e difícil, né? Mas é muito produtiva mesmo. Mas acho que é um jeito, né, da gente poder... acho que outra coisa que é muito legal do ambulatório, que eu acho que a gente pode considerar como segredo de sucesso, é a questão de que a gente sempre teve as famílias como parceiras, né? E ter as famílias como parceiras é entendê-las, né? É se colocar no lugar delas, é ter empatia, né? É muito além disso. Então, acho que esse foi um dos segredos ainda e é norteador também. Nossa, Rosane, fantástico, viu? A gente está chegando no final do nosso horário, mas impressionante a sua trajetória e a dedicação que você demonstra, assim, em todas essas atividades, né? Assim, para a gente encerrar, Rosane, eu queria que, como o olhar aqui é para os nossos jovens talentos no departamento, queria que você... o que você diria para eles, para os nossos jovens, para que eles possam sonhar com uma carreira tão brilhante quanto a sua? Eu acho que acredite naquilo que você quer. Sonhe, mas você concretize os seus sonhos e vá atrás deles. Eu acho que esse é o recado que eu posso dar, né? Eu não sou da área, eu não sou uma médica, né? Mas eu sempre acreditei que a saúde pública podia ser de qualidade e eu acho que o ambulatório é um dos sonhos realizados que eu posso dizer na minha vida, né? E é isso, acredite e vá atrás, não desista, né? Porque é dessa forma que a gente consegue caminhar. Nossa, impressionante, Rosane. E você sabe que tem uma outra dentista brilhante aqui que a gente conversou outro dia, a doutora Sandra Marques, que é coordenadora do Programa Estadual de Combate ao Tabagismo. E assim, ou mulheres brilhantes, hein? Essas jovens, meu Deus. Que bom, saiu alguma coisa, né? Mas fantástico, Rosane. E assim, queria aproveitar para te agradecer muito esses 2, 3 anos que a gente trabalhou junto também, e minha admiração por você, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, e todo o desejo de que você continue alçando voos cada vez mais altos aí. Eu acho que assim, eu que tenho a agradecer, né? Agradecer à escola, agradecer a oportunidade, né? Vocês acreditaram no nosso trabalho, no trabalho do ambulatório, quando vocês chegaram, né? O ambulatório já estava lá, vocês ficaram com a nossa equipe, né? Assim, acreditando, e eu só tenho a agradecer, porque tudo que a gente fez foi porque vocês deram espaço e porque vocês acreditaram, né? Então, assim, eu aproveito publicamente para agradecer, né,
a escola, a Unifesp, a todos que tiveram sempre envolvidos, a própria SPDM, né? Daí agradeço no nome do professor Dr. Nassimi, com quem eu tive a oportunidade de estar junto e que foi quem confiou no nosso trabalho, né? E também sei que a gente vai fazer muita coisa junto ainda, né? Ah, Assim, com acho que é certeza. isso. Acho que é um ciclo que se fecha para abrir outros e tem muita coisa para acontecer. Fantástico, Rosânia. Obrigado, um Tá grande bom? beijo. Foi ótima a Obrigada. conversa. Tchau, tchau. Tchau.